Desde o início dos tempos, os anjos fascinam a humanidade. Seres de luz, mensageiros de Deus, guerreiros do invisível, mas também testemunhas do bem e do mal, que travam guerra além dos nossos olhos. Na Bíblia, eles aparecem em momentos cruciais para avisar, proteger, lutar e até consolar. Mas o que são de fato esses seres celestiais? Como eles agem? E o que acontece quando um anjo é enviado à Terra? Hoje, nós vamos mergulhar nas Escrituras e descobrir a verdade sobre os anjos, suas missões, suas batalhas e o que tudo isso revela sobre o reino espiritual que opera ao nosso redor. Prepare-se, porque as histórias que você vai ouvir agora são reais e sagradas. A origem e o propósito dos anjos, o exército invisível de Deus. Antes que o homem fosse formado do pó da terra, o céu já estava repleto de vida. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, está escrito: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados ou potestades. Essas palavras revelam uma verdade profunda. Há hierarquia no mundo espiritual. Anjos com funções específicas, mensageiros, guerreiros, protetores, adoradores. E todos cumprem a vontade do Criador. A Bíblia mostra que eles não são meras aparições luminosas, mas espíritos inteligentes e obedientes que agem com propósito. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aos que hão de herdar a salvação? E um dos momentos mais marcantes dessa atuação acontece com o profeta Daniel. Em meio ao cativeiro na Babilônia, Daniel orava e jejuava, buscando respostas sobre o futuro do seu povo. Ele passou 3 semanas inteiras em oração, sem receber nenhuma resposta, até que finalmente um ser celestial apareceu diante dele. Daniel caiu por terra, sem forças. O anjo o tocou e disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, as tuas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13. Imagine essa cena. Um anjo enviado por Deus, retido no ar por 21 dias, impedido por uma força demoníaca chamada Príncipe da Pérsia, um principado que influenciava toda uma nação. Essa passagem revela que existem anjos e demônios, designados a regiões, reinos e povos inteiros. Miguel, o arcanjo, é chamado de o príncipe que defende Israel, indicando que há anjos guardiões de nações e também forças malignas que tentam dominar territórios e impérios. Enquanto Daniel orava, o céu inteiro se movia. O que parecia silêncio era, na verdade, uma batalha espiritual entre luz e trevas. E aqui, é importante entender que há uma ordem celestial, uma hierarquia de anjos criada por Deus para manter a harmonia do reino. As Escrituras e a tradição judaico-cristã mencionam 9 coros angelicais, distribuídos em 3 níveis. Primeira esfera, os que contemplam diretamente a glória de Deus. Serafins, que ardem em adoração contínua. Querubins, guardiões da presença divina. Tronos, que refletem a justiça e o julgamento de Deus. Segunda esfera, os que governam o cosmos e as nações. Dominações, que supervisionam os anjos inferiores. Virtudes, mensageiras de milagres. Potestades, que combatem as forças do mal no espaço espiritual. Terceira esfera, os que interagem diretamente com os homens. Principados, encarregados de povos e territórios. Arcanjos, como Miguel e Gabriel, líderes e porta-vozes do Altíssimo. E anjos, os mensageiros pessoais, designados a proteger e guiar os servos de Deus. Cada hierarquia cumpre seu papel em perfeita obediência do trono ao coração humano. O céu se organiza como um exército invisível, em ordem e poder. Anjos entre nós, mensageiros e protetores em ação. Em toda a Bíblia, os anjos aparecem quando algo grandioso está prestes a acontecer. Foi um anjo quem apareceu a Abraão, impedindo o sacrifício de Isaque. Imagine aquele instante. O pai levanta a faca,
o coração dividido entre fé e dor, e uma voz celestial brada: Abraão, não estendas a mão sobre o menino. Aquela intervenção mudou o destino de uma nação e mostrou que anjos podem ser a ponte entre o teste e o milagre. Séculos depois, outro anjo é enviado à terra, Gabriel, o mensageiro celestial. Ele aparece a uma jovem simples de Nazaré, chamada Maria, e com palavras que ecoariam por toda a eternidade, ele anuncia: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Gabriel não fala por si. Ele traz a voz do próprio Deus, e com uma saudação, muda a história da humanidade. Mas os anjos não apenas anunciam, eles protegem. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Pedro está preso, cercado por guardas. Mas, no meio da noite, uma luz brilha na cela. Um anjo toca o ombro de Pedro e diz: Levanta-te depressa. As correntes caem, as portas se abrem sozinhas, e Pedro caminha livre pelas ruas de Jerusalém. Quando ele percebe, o anjo já desapareceu. E ele diz: Agora sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Essas histórias mostram que os anjos continuam executando missões de resgate, livramento e socorro. Eles não são mitos, são testemunhas ativas da graça de Deus que ainda hoje operam em favor dos que creem. A rebelião celestial e o disfarce da luz. Mas nem todos os anjos permaneceram fiéis. Houve uma rebelião nos céus, uma guerra entre a lealdade e o orgulho. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, está escrito: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, e foram lançados na terra. Antes de cair, Lúcifer era um querubim de luz, descrito em Ezequiel, capítulo 28, como perfeito em formosura, cheio de sabedoria e ungido para guardar. Mas seu coração se exaltou. Ele quis o trono do Altíssimo e arrastou consigo 1/3 dos anjos. Esses se tornaram os anjos caídos, espíritos malignos que operam nas sombras, distorcendo o que Deus criou. Paulo descreve isso em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Essas forças são as mesmas que Daniel enfrentou em oração. Elas ainda atuam, influenciando sistemas, ideias e corações, travando guerras invisíveis nas mentes e nas nações. E o mais sutil é que o inimigo raramente se apresenta como inimigo. Em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, Paulo alerta: Satanás se transforma em anjo de luz. É por isso que discernir é tão importante. Nem toda luz vem de Deus. Nem toda revelação é divina. O verdadeiro anjo do Senhor nunca se exalta, ele aponta para Cristo. E toda mensagem genuína conduz à obediência e à humildade. Por trás da beleza espiritual, existe guerra. Por trás da paz aparente, existe vigilância. E por trás de cada oração sincera, há movimento no céu. Os anjos são reais. Eles lutam, protegem, anunciam e cumprem ordens do Altíssimo, mas nunca devem ser adorados. Eles servem ao Criador e se alegram quando nós também servimos. Então, da próxima vez que você sentir que está sozinho, lembre-se: talvez uma batalha esteja sendo travada por você. Talvez um anjo esteja em missão, abrindo caminhos onde você só vê muros. A fé é o que ativa o invisível, e o invisível é mais real do que imagina. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixa o like, se inscreve e compartilha, porque aqui a gente busca a verdade que liberta e não o misticismo que engana. E que o Deus dos exércitos continue enviando seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Salmo 91, versículo 11. Deus abençoe e até o próximo vídeo.